Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje quero mostrar para vocês mais um recurso novo do .NET 9 aí, né? Do ASP.NET mais especificamente. É uma forma nova que a gente tem de comprimir arquivos estáticos que, ó, ficou sensacional. Só faltou um negocinho aí que eu vou mostrar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa novidade aqui. E é um passo simples de fazer e com certeza vai otimizar muito as aplicações .NET de vocês. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 12 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. Agora bora lá conferir essa novidade aí do ASP.NET 9, que saiu no Preview 7 aí do .NET 9. Muito bem, então, pessoal, aqui no desktop eu estou dentro de uma aplicação Blazor, tá? Então vou executar aqui ó, um .NET List SDKs, para vocês verem, né? Eu estou com a versão aqui mais recente, né? O .NET 9 Preview 7, essa última versão que saiu, essa última release aí, tá bem? E tudo que eu fiz aqui para criar essa aplicação foi executar um .NET New Blazor, tá? Esse aqui funciona para arquivos que estão no servidor, tá? Então, .NET New Blazor -O, e o nome do seu app, que eu coloquei Blazor New Static Files aqui, para ilustrar como vai funcionar. Então, por padrão, essas novidades que eu vou mostrar, elas já vão vir no projeto. Então, mudou um pouco a estrutura do projeto do que era anteriormente, como era o projeto no Blazor 8, tá? Então, no Blazor 9, né, que na verdade é o ASP.NET 9, essa é uma novidade do ASP.NET, que funciona tanto para MVC, Razor, Blazor, né? Os sabores do Blazor que a gente tem aí, o Auto e o Server, no caso. Então, funciona para todos esses itens, tá? Essa novidade, ela atinge todos esses itens, mas ela é do ASP.NET em si, né? Eu já comentei com vocês nos vídeos anteriores que o ASP.NET é o pai de todos esses outros itens aí, né? Então, tudo roda dentro dessa parte web que é do ASP.NET, tá bom? Então, tudo isso já está valendo para isso aqui. Então, os próximos projetos que vocês criarem vão vir nessa estrutura que eu vou mostrar aqui. Muito bem, então, pessoal, com o nosso app aberto aqui, né, eu abri ele no Rider, mas tanto faz o editor que você quiser usar. O que a gente precisa entender primeiro é como funcionam e o que são arquivos estáticos, tá? Então, toda aplicação server-side que a gente criar do .NET, ela vai ter sempre esse www-root aqui, essa pasta é a pasta, né? Na verdade, o Blazor Wasm também tem essa pasta, tá? E essa pasta, ela é a pasta onde fica o resultado final da nossa aplicação, tá? Então, a gente não tem HTML sendo gerado, mas CSS, JavaScript, imagens, né? Eles ficam todos aqui. O HTML ele é gerado dinamicamente, né, pelo Razor aí, que é o motor de renderização do .NET. Então tudo isso fica aqui dentro. Tanto que, se a gente expandir essa pasta aqui, a gente vai ver o Bootstrap, a gente vai ver o app.css, tá? E se você já fez os nossos cursos lá, o nosso curso de Full Stack .NET, você já mexeu bastante nessa pasta aqui, já criou arquivos JS, interpolou aí com JS, fez bastante coisa nessa pasta aqui, né? E a gente sabe que tudo que for arquivo estático, tá? Ele vem para essa página, isso aqui é chamado Static Files, em inglês, tá? Então ele vem sempre para essa página aqui, e é aqui que veio a grande mudança. Então como a gente faz para servir arquivos estáticos aqui dentro do ASP.NET? É simples, tá? No nosso program main, tudo que a gente precisa fazer é usar o app.useStaticFiles. Quando a gente chama esse comando dentro do nosso programa aqui, automaticamente ele já vai servir a pasta www-root como uma pasta de arquivos estáticos. E daí para frente, se por exemplo a nossa aplicação ela roda aí no localhost 5000, tá? Tudo que a gente colocar no barra aqui, ele já está dentro do www-root. Então, se a gente colocar barra css barra app.css, a gente consegue chegar no CSS que fica dentro do nosso www-root aqui, ó, nesse cara aqui, tá? Então, é assim que a gente mapeia esses itens aqui. Então, ele é feito dessa forma, tá? Inclusive, a gente já viu nos cursos de Blazor que são gerados arquivos adicionais aqui, tanto por Blazor, tá? Então, se a gente olhar aqui no nosso app, depois a gente vai dar uma olhada aqui no components, né? app.razor, a gente vai ver que JavaScript adicional, ele gera CSS adicional para essas páginas, né? Quando a gente cria, por exemplo, a gente pega uma página aqui, um counter, e se a gente vier aqui criar um arquivo chamado counter.razor.css, tá vendo? Que ele colocou um dentro do outro, esse CSS ele vai afetar só essa página Razor, e depois ele vai ser publicado aqui também. Em tempo de build da aplicação, em tempo de compilação da aplicação, ele vai gerar um arquivo, né, com o nome da aplicação. Então, no meu caso aqui é Blazor Static Files, acho. Ele vai gerar isso aqui .css. Ele vai gerar um arquivo aqui na raiz, tá?
com esse mesmo nome e vai tentar acessar esse arquivo depois, tá? Inclusive, eu já mostrei para vocês que às vezes ele fica com um tracinho vermelho ali embaixo do arquivo, porque não encontra, né? Porque esse arquivo ele não existe. Ele só existe quando a aplicação está sendo executada, tá? Então tudo isso é jogado aqui para dentro e essa execução ela é feita a partir dessa forma aqui, tá? Então sempre o que está dentro da www.root, usando o app.useStaticFiles, ele vai servir aqui. E qual foi a mudança dessa vez aqui, tá? Toda vez que a gente serve arquivos estáticos, né? Esse arquivo aqui a gente tem um .css, se a gente olhar aqui no Bootstrap, a gente tem um bootstrap.min.css, a gente abrir esse arquivo aqui, ó, ele está todo minificado, que significa que ele removeu todos os espaços e todas as quebras de linha desse arquivo aqui, porque o browser não precisa saber disso para conseguir interpretar o nosso arquivo, tá? Então, ó, todos esses espaços, tá vendo? Isso aqui ele conta kbytes, tá? Essa quebra de linha, isso aqui também conta kbytes, tá? Então ele minificou esse arquivo aqui. Logicamente está mais otimizado. Já vou mostrar no Windows o tamanho desses arquivos aqui para vocês. Deixa eu abrir no Explorer aqui, tá? Vou dar um zoom. Deixa eu pegar www.root bootstrap, tá? Esse aqui é o maior arquivo, então vou mostrar ele já de cara, 159 kbytes. E o map 439 kbytes, tá? Então esses são os arquivos que a gente tem aqui, tá? Esses arquivos, por mais que ele esteja minificado, ele não tem nenhuma compressão, tá? Então ele não está comprimido de nenhuma forma. E a gente pode, isso não é exclusivo do ASP.NET, não é exclusivo dessa versão aqui, tá? A gente pode zipar, usar um zip, usar o GZ, tá? Inclusive compressões como Brotli, que são muito boas, tá? E são otimizadas aqui para web. Então a gente pode utilizar essas compressões nos arquivos também, tá? Inclusive no Response, tem um recurso no ASP.NET chamado de Response Compression, tá? Compressão de respostas mesmo do HTML da página. Não é esse aqui que eu tô mostrando, tá? Mas enfim, a gente pode comprimir esses arquivos, mandar eles compactados aqui para o browser, ou seja, em vez de mandar um arquivo de 150 KB, a gente zipa ele, manda um arquivo de 12 KB. Quando chegar no browser, o browser faz o quê? Dezipa ele, né? Tira ele do zip, entende esse arquivo e processa esse arquivo. Então isso é natural na web já. Só que antes a gente precisava implementar um middleware, fazer algo manual, a gente não tinha essa possibilidade, principalmente nativa aqui no ASP.NET, tá? E essa é uma das novidades aqui, tá? A outra novidade que a gente vai explorar aqui também é que, tudo bem, a gente comprimiu o arquivo, a gente mandou o arquivo para lá. A outra coisa que a gente sempre vai buscar nos arquivos é o caching, tá? Ou cache, tá? O cache é o quê? Toda vez que um navegador pegasse o nosso arquivo aqui, o nosso app.css aqui, por exemplo, tá? Ele vai criar uma cópia local desse arquivo aqui e ele vai mais fazer o download desse arquivo por um bom tempo. Dentro do cabeçalho de cada arquivo, a gente pode trafegar um cara chamado de maxAge, que vai determinar quanto tempo que esse arquivo fica cacheado aí na máquina do cliente, entendeu? E é legal isso, porque daí, obviamente, ele não precisa bater no nosso servidor. Tudo que tá aqui é request pro servidor. Então, você tem 10 arquivos, está servindo 10 arquivos aqui durante uma requisição, você está precisando de 10 requests para trazer esses arquivos aqui. Então, quanto mais o usuário cachear, melhor. Porém, tem um problema, né? Se você colocou um maxAge lá, sei lá, de 8 horas, e você mudou esse arquivo aqui antes, você mudou alguma coisa no CSS, você vai ter aquele bom e velho problema de ficar no cache, entendeu? Então, tem um CSS quebrado, tá no cache, o usuário não consegue tirar ele do cache, então ele vai ficar ali até vencer o cache dele, e só depois vai funcionar. Então, ou você pede para o usuário dar um Ctrl F5, né, um Shift F5 ali, um Shift e clicar no atualizar ali, ou então ele vai ficar com a versão antiga. E existe um recurso, né, 2 recursos na verdade, existe um recurso já nativo do ASP.NET chamado de Append Version, que ele coloca uma versão nos arquivos, mas não é tão eficaz assim, e não é tão recomendado. E existe um item chamado de etag. Esse etag aqui é uma coisa que eu até discuti já no Discord nosso, vou deixar o link aqui passando também para vocês participarem do nosso Discord lá, tá? Principalmente quando a gente usava muito Blazor WASM, tá? Porque o Blazor WASM, ele vai tentar cachear o máximo de coisas possíveis, né? E depois é difícil você tirar esse cache quando sobe novas versões. Então o etag, ele nada mais é do que um hash baseado no tamanho e no nome do arquivo. Então, se o seu arquivo mudar, ele vai trocar o tamanho, vai trocar o conteúdo do arquivo, vai ser gerada uma nova tag para esse arquivo. Então, assim, o browser sabe que tem uma nova versão do seu arquivo. Bastante coisa, né? Vamos implementar isso aqui agora para a gente entender mais como isso funciona. Mas beleza, pessoal. Como que a gente implementa tudo isso então, tá? Bom, o primeiro ponto é aqui no Program.
Então, se a gente notar, o program pode ter alguma outra diferença, mas a maior diferença está aqui, ó, app.mapStaticAssets, tá? Então, antes a gente tinha o app.useStaticFiles, então esse daqui é a versão anterior, tá? E essa versão mais nova. Por que o useStaticFiles ainda está aqui? Por que ele não foi substituído, tá? Então, esse daqui, ó, ele não foi substituído. Ele não foi substituído. Por quê? Porque o mapStaticFiles ele vai funcionar só para compressão de arquivos no tempo de build, em tempo de build e compilação. Se você estiver apontando para um arquivo, sei lá na sua máquina, que não está dentro da sua aplicação ASP.NET, aqui ele não vai funcionar, tá? Então, se estiver apontando para um asset externo, não vai funcionar. Então, você pode ainda usar o useStaticFiles, se você tem uma aplicação e não quer mudar para o mapStaticFiles, não tem problema nenhum, tá? Vai funcionar a sua aplicação do mesmo jeito. Tá? Então esse é o primeiro passo aqui, é vir aqui e usar o app.mapStaticFiles, tá? A segunda mudança que a gente pode notar é dentro do pages app.razor aqui. Tá? Aqui eu tinha comentado, ó, esse aqui é um dos arquivos que ele gera. A gente olhar na pasta aqui, esse arquivo não existe, www.root, ó, não tem um arquivo, não tem nem a pasta underline framework, isso aqui vai ser gerado em tempo de execução. E aqui ele também aponta para Bootstrap, bootstrap.min, app.css, mas ó, esse arquivo aquí nem existe. Blazor new static files .styles.css, tá vendo? Não existe aqui, ele vai ser gerado em termos de execução. E aqui já está a segunda mudança, tá? Quando a gente usa aqui os links de referência, agora a gente usa esse @asset aqui para apontar o asset, tá? E nota que isso aqui ele espera uma chave aqui, tá? Então esse asset aqui a gente aponta para ele e ele vai fazer o próprio chaveamento em tempo de execução, né? Em tempo de desenvolvimento ou produção de qual arquivo que ele vai usar. Se está usando a compressão, ele vai usar o arquivo comprimido. Se não está usando a compressão, ele vai servir o arquivo normal, tá? Então, é recomendado que você use esse @assets aqui para todos esses arquivos que você quer utilizar essa compressão. E por fim, você precisa utilizar esse import map aqui, tá? Que é essa tag, e daí ele vai colocar os cabeçalhos adicionais aí para a parte de compressão da nossa aplicação. Tá bom? Vou para rodar a aplicação aqui para ver se vai dar diferença. Perfeito, então pessoal, vamos trazer aqui nosso terminal de novo. E agora aqui eu vou usar um .NET Build -C release. Tá? Eu vou compilar essa aplicação aqui em modo release, tá? Ou seja, modo final aqui. Ele já apareceu aqui para mim, ó, bin release.NET 9 Blazor. Tá? Eu vou abrir essa pasta aqui para a gente conseguir inspecionar. Aqui dentro ele tem uma pasta publish. Tá? E dentro dela a gente vai ter a pasta www.root com nossos arquivos aqui. Eu vou mover aqui pro Bootstrap, que é o mais interessante para a gente dar uma olhada, tá? Então, ó, se a gente olhar aqui os arquivos do Bootstrap em si, a gente vê que ele tem um arquivo bin, tá? Opa, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Beleza. Boa. Tá? A gente vê aqui que ele tem um arquivo bin, né, que é 159 KB, e esse BR e GZ são as compressões que eu comentei com vocês. Então, essa compressão, olha só, cai para 18 KB, é muita coisa, e esse daqui cai para 24 KB, tá? O map é a mesma coisa, e 439 cai para 56 KB, e esse outro para 73 KB. No teste que o pessoal fez no MudBlazor, né, que é um cara que eu usei aqui no curso Full Stack, que eu gosto bastante, né? Vou deixar os links aqui para vocês darem uma conferida nesse material, que é uma lib sensacional. Só com essa simples mudança, o pessoal conseguiu otimizar 93% do tamanho dos arquivos finais aí do MudBlazor. Então, putz, é uma modificação assim incrível, gente. E vocês viram que, no caso, eu já criei o app aqui, mas se você tivesse o app criado, seria 2 lugares que você teria que mudar da sua aplicação para ter isso aqui funcionando de uma forma simples e fácil, entendeu? Então, é muito benefício para pouca modificação que a gente faz. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram que é simples e fácil implementar esse novo modelo de compressão de arquivos estáticos aqui no ASP.NET, tá? Lembrando que isso só está disponível na versão 9 e a versão 9 só sai em novembro desse ano, tá? A gente ainda está numa preview 7 e a produção ainda não rola no momento, mas claro, é sempre legal você já ficar sabendo das novidades antes, tá? E agora, claro, eu quero saber aí de vocês, né? O que vocês acharam dessa dica, se vocês curtiram, vocês vão utilizar no projeto de vocês aí. Vocês já usam Response Compression ou tem alguma outra dica de performance, deixa aí, vamos fomentar mais esse assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.